Meus amigos, é o seguinte, ano passado, quando começaram as negociações ali do PT com o PSB, eu gravei um vídeo aqui tratando das exigências que o PSB fazia ao PT para que a aliança, entre os dois partidos, a Aliança Nacional, pudesse prosperar. E a gente veio observando que tivemos alguns avanços, porém o PT agora recua em alguns estados e o PSB fica sem o apoio que achou que teria. Eu vou tratar aqui de vários estados nesse vídeo, mas antes de tudo isso eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like, o joinha. Se não gostar, manda o dislike. Se você puder também deixar o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para nós, assim como se você puder compartilhar em outros grupos aí, e WhatsApp, Facebook, tudo isso, fortalece o nosso trabalho. Pessoal, então é o seguinte, 5 estados eram considerados prioridades absolutas para o PSB. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Vamos falar de cada um deles aqui e de outros extras, né? São Paulo, Márcio França, que era pré-candidato ao governo pelo PSB, estava bem posicionado nas pesquisas, dizia que foguete não ia dar ré, não sei o quê, até que no fim recuou e será o candidato do partido ao Senado. Estava numa queda de braço ali com o Haddad, candidato do PT, e o argumento do Haddad era que ele ia melhor nas pesquisas, o PT usava as pesquisas para pressionar o Márcio França, que estava atrás realmente do Haddad, porém, eu destaquei sempre aqui que o Márcio França tinha uma rejeição bem menor que a do Haddad, isso é importante no eventual segundo turno, e o Márcio França, então, seria um candidato mais competitivo do que o próprio Haddad, contra, por exemplo, Rodrigo Garcia ou Tarcísio, que é quem desponta. Sabemos aí que muita coisa pode acontecer, mas nesse momento esses dois despontam para ir para o segundo turno contra Fernando Haddad, que com essa rejeição alta pode, enfim, ter maiores dificuldades do que teria Márcio França. Então, para mim, o PSB perdeu uma grande chance de governar São Paulo. No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo saiu do PSOL, foi para o PSB, porém, lá dentro, inclusive vários filiados ao PSB relatam que o Marcelo Freixo está atuando basicamente para atender os interesses não do partido, mas do PT. Inclusive o Freixo disse algumas coisas aí que desagradaram o próprio Molon e algumas figuras históricas do Partido Socialista Brasileiro. E aí o Molon se lançou pré-candidato ao Senado há muito tempo e o Freixo chegou na condição de pré-candidato ao governo. Porém, o PT bate o pé que quer André Siciliano ocupando essa vaga ao Senado. E aí, como não abrem mão do Freixo, o Freixo de fato é o pré-candidato ao governo, na verdade até candidato já oficializado, o Molon também foi oficializado, tivemos então nos últimos dias uma reviravolta. O PT lá do Rio recuou e disse que não vai apoiar a chapa mais Marcelo Freixo, governador, o César Maia, vice, e Molon, candidato ao Senado. Agora o PT avalia outras possibilidades, já que não vai apoiar o PSB no estado, avalia talvez apoiar Rodrigo Neves, candidato ao governo do PDT, que tem lá Felipe Santa Cruz de vice, e a vaga ao Senado ainda é aberta. Ou, quem sabe, o PT até lança chapa ali com um candidato do próprio partido ao governo. Mas, como a gente tem que esperar um pouco mais para definir, pode ser que haja algum entendimento ali entre eles. Vamos ver, porque realmente o clima está tenso entre eles por lá e pode respingar em outros estados. E só um detalhe a mais no Rio, o Freixo não está nem aí se o PT vai apoiá-lo ou não, ele está lá enaltecendo o Lula como se fosse um petista. E em Pernambuco, vamos falar aqui desse estado que é, de certa forma, o principal para o PSB. Já em várias eleições o partido sacrificou outros estados, Minas Gerais aqui, eu sou de Uberlândia, em 2018, por exemplo, para o PSB pressionar o PT a retirar a candidatura da Marília Reis por lá, o PSB retirou Márcio Lacerda aqui em Minas, que era um candidato que poderia ganhar as eleições, só que aí entraram num acordo. O PT tirou Marília Reis e o PSB tirou o Márcio Lacerda. Resultado, Paulo Câmara do PSB foi reeleito em Pernambuco e aqui em Minas Gerais a população não queria nem o PT nem o PSDB. Quem surfou nessa onda foi Romeu Zema, eleito governador. E agora nós temos Paulo Câmara, então, no fim do seu segundo mandato, muito rejeitado, tentando fazer o seu sucessor, Danilo Cabral, que é do PSB, que conta com o apoio explícito do PT e do Lula. Porém, não vai bem nas pesquisas, continua em quarto, quinto lugar, e quem lidera por lá é Marília Reis, que saiu do PT e foi para o Solidariedade. Muita gente chega a falar que esse movimento foi patrocinado pelo Lula, porque desta forma o PSB perde, digamos assim,
condições de exigir do PT algum tipo de coisa em troca. Então agora, de certa forma, o PT fica mais tranquilo por lá, tendo o apoio do PSB em nível nacional e tendo Marília Reis, que, apesar de não ter o apoio explícito do Lula, usa e abusa da imagem do ex-presidente no estado por conta da popularidade do Lula por lá ser muito alta. E o PSB, então, tem tudo para perder nesse estado, já que lá Marília Reis lidera nas pesquisas e, em segundo lugar, tem outra mulher que é muito bem avaliada, que é Raquel Lira, ex-prefeita de Caruaru. E vejam então que a situação do PSB no principal estado do partido não é nada boa, mesmo tendo a exigência sido atendida, né? Tem uma, digamos assim, entre aspas, ex-petista no Solidariedade, que é a Marília Reis, franca favorita. Rio Grande do Sul, que era um outro estado que o PSB batia o pé, e lá não teve entendimento. O PT insistiu, não abriu mão do Edgar Preto, deputado estadual, que é o candidato do partido ao governo do estado. E o Beto Albuquerque, que ficou praticamente um ano viajando, trabalhando a sua pré-candidatura, abriu mão, diante das dificuldades que ele enfrentava, inclusive com recursos, foi ficando isolado, e aí o Beto Albuquerque, que é um nome de muito respeito, né, realmente tem uma trajetória muito bacana. Eu lamento pela desistência do Beto Albuquerque, e agora o PSB vai indicar um outro nome que terá ainda mais dificuldades. Detalhe que eu esqueci de falar sobre o Rio de Janeiro. O Beto Albuquerque, nas pesquisas aí algum tempo atrás, aparecia bem melhor do que o Edgar Preto, mesmo assim a lógica de São Paulo não valeu para o Rio Grande do Sul. Também não valeu na disputa pelo Senado lá no Rio de Janeiro, já que o Molon aparece bem à frente do André Siciliano, mas lá o PT também não quer saber de pesquisa e impôs o seu próprio nome e criou essas dificuldades. Vamos falar aqui agora do Espírito Santo, estado que Renato Casagrande já é governador do PSB. Então lá, Fabiano Contarato era o pré-candidato do PT, que foi retirado da sua pré-candidatura, e o PT vai apoiar o Renato Casagrande. Mas eu acredito que nesse estado aqui, o Renato Casagrande, que é muito bem avaliado, diferente do Paulo Câmara em Pernambuco, Renato Casagrande já seria reeleito, eu acredito nisso, com ou sem apoio do PT, e é capaz do PT mais atrapalhar do que ajudar, diante do antipetismo que é muito alto lá no estado. Mas ainda assim eu acredito que o Renato será reeleito, mas aqui nesse estado, com todo respeito, eu acho que o PT, né, sabia disso e aí simplesmente decidiu embarcar com o Renato. E no Maranhão, que não estava entre os 5 estados prioritários, mas também sempre aparecia nas falas do presidente do PSB, Carlos Siqueira, lá o Flávio Dino saiu do PCdoB e entrou no PSB e já chegou defendendo apoio à candidatura de Lula. Enfim, é um quadro de respeito, com uma história que entra mais para ajudar o PT do que me parece ajudar o próprio partido. E aí o Carlos Brandão, que era o seu vice, agora é o candidato ali que tentará continuar à frente do governo, também saiu do PSDB nesse caso, né? Também foi para o PSB, porém o partido de origem é diferente. O Brandão estava no PSDB e muitos petistas lá no estado apoiam não ele, o Carlos Brandão, mas o candidato do PDT, o Everton Rocha. Então vamos aguardar, porque nesse momento eles estão praticamente empatados nas pesquisas, na maioria delas o Everton Rocha ligeiramente à frente no estado. E o Flávio Dino, acredito que será eleito senador lá, e ele tem uma vantagem significativa sobre o segundo colocado. E vamos falar aqui agora de outros estados. A Paraíba, por exemplo, o PSB tem o governador, João Azevedo, que tenta a reeleição, porém, vejam, não terá o apoio do PT. Por quê? O PT, em vez de apoiar o candidato do partido que indicou o vice do Lula, vai apoiar quem? O candidato do MDB, veneziano Vital. Vejam só, o MDB tem candidato à presidência, que é a Simone Tebet, porém o veneziano não apoia a Simone, apoia o Lula. O Lula, que tem o vice do PSB, não apoia o candidato do PSB, apoia o candidato do MDB. Então, realmente, a política brasileira tem algumas coisas interessantes e até engraçadas em alguns casos. E assim, tem outros estados também que tem algum cenário um pouco confuso, é bom a gente esperar, porque até nesses que eu falei pode ter uma reviravolta nessa reta final aí do fechamento das alianças. Isso aqui é muito ruim, eu acho, para o PSB, para o futuro. Em 2020, o PSB fez uma aliança com o PDT e saiu vitorioso em várias capitais do Brasil, enquanto o PT perdeu em todas as capitais que disputou a prefeitura. Todas, e olha que tinha Lula gravando videozinho pedindo votos para vários. Mas infelizmente muitos partidos não aprenderam até hoje que ficar na sombra do Lula e do PT não faz bem para o futuro da legenda. Eu sei, converso com alguns amigos do PSB que dizem que tentaram, né, mostrar isso para a direção, mas fizeram um cálculo, indicaram um vice do Lula e agora observam o PT, enfim, atuando em vários estados.
para minar as possibilidades do PSB. E aí basta observar a história. O PCdoB foi se apequenando com o tempo, agora entrou numa federação com o PT, e eu lamento profundamente. Eu acho que o PSB, né, cumpre um papel importante aí, né, no campo que se diz progressista, e agora, diante dessa rendição que é o lulopetismo e até batendo o pé em alguns estados, a gente percebe que o PSB talvez nesse ano sairá menor em termos de estados que governa do que entrou. Mas em eleições tudo pode acontecer, a gente vai ficar bastante atento e qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu, pessoal, e quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Até mais!